O item 61 do material didático, ainda na página 103, diz perseguição papal. Bom, vamos dar um pulo agora. Nós estávamos estudando o ano 1122, quando ocorreu o Acordo de Worms, né? E agora, passados 17 anos, como eu disse para vocês, o poder papal vai crescendo. Ele se torna uma autoridade acima dos imperadores, o que é único na história do catolicismo. Desde Constantino, quem mandava era o imperador. Bom, no ano 1139, neste ano a Igreja Católica estava envolvida nas batalhas contra os muçulmanos que tentavam retomar territórios perdidos, mas a perseguição aos anabatistas prosseguia. Bom, esse período, 1139, é um período que ele ocorre entre a Primeira e a Segunda Guerra Santa. Na Segunda Guerra Santa, vai ser no decorrer dela que a Igreja Católica perde o controle sobre Jerusalém. Tá ok? Então, eu coloquei aí um texto de um livro que eu recomendo a vocês. O título do livro é Rastro de Sangue. Ele conta a história da perseguição aos anabatistas. É um livro resumido, mas é interessantíssimo. E ele comenta esse período, o ano 1139, quem era o Papa? Ele diz, era Inocêncio II. Ele convocou um concílio que tinha por finalidade principal condenar o trabalho de dois grupos descendentes de cristãos, os quais foram conhecidos como petroprussianos e arnoldistas. Bom, nós estudamos na última aula sobre Pedro de Brus, e eu contei para vocês que ele era um católico influente, que eu uso aquela expressão que nós sempre usamos em nossas igrejas. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, ou seja, ele abandonou o paganismo católico, abandonou o purgatório, imagem de escultura, invocação ao mundo dos mortos, abandonou isso tudo, aceitou Jesus numa igreja anabatista. Tá ok? E a partir disso ele era uma pessoa influente e com uma boa formação. Ele começou a fazer pregações pela Europa, pela França em especial, e ganhou muitos discípulos e acabou sendo morto. Coloquei também um texto do historiador John Foxe, do Livro dos Mártires, que é outro livro que eu recomendo a vocês comprar, que são livros que são pouco difundidos, mas esse livro ele foi publicado pela CPAD. Ela comenta, olha, para o ano 1140, o número de reformados era muito grande. Uma pausa aqui para explicar a vocês. John Foxe, ele, num determinado momento da vida dele, ele nasceu reformado. E depois, nós vamos estudar a história dele, ele também aceita Jesus como Salvador, ou seja, vai para uma igreja anabatista, que nos dias dele já são chamadas de igrejas batistas. Ok? Já não são mais chamadas de anabatistas. Sempre lembrando que anabatista significa rebatizadores e batista significa batizadores. São termos usados para descrever os mesmos grupos. Eu sempre explico aos irmãos, a Assembleia de Deus é uma igreja batista. Por quê? Porque ela só batiza adulto. Tá bom? Não batiza recém-nascido. O termo anabatista ou batista, ele é usado na história para descrever as igrejas que só batizavam adultos. O comentário prossegue. A Igreja Católica afirma que nunca matou um anabatista, que os reis e príncipes que matavam. Mas isso é mentira, pois todo julgamento e ordem para os príncipes executarem os anabatistas partia da autoridade católica. Observe que esse período que nós estamos estudando, o ano 1139, ele ainda não foi criada a Inquisição.
A Igreja Católica, como nós vimos documentos de diversos papas, pedindo aos imperadores, às autoridades, para eles perseguirem as igrejas anabatistas. Ok? Nós veremos a partir de 1215, 1230, nesse período é que eles vão organizar formalmente a Inquisição. E como ocorria? Vinha uma autoridade católica, ela examinava, fazia a inquisição, né? Que inquiria a pessoa, um interrogatório, e assim ela identificavam quem eram os anabatistas, ok? Identificando quem eram os anabatistas, o que a Igreja Católica fazia? Então ela falava para a autoridade do Estado, olha, pode matar porque esse daí ele não batiza recém-nascido, é um herege, tem que ser morto. Aí eles falavam, não, olha, quem matou foi a autoridade civil, mas quem foi que deu ordem para a autoridade civil? De onde parte essa ordem? Parte dos papas e dos homens que eles indicam para fazer esses julgamentos, tá ok?